Olá, seja bem-vindo ao programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. Uma alegria poder estar com você novamente. E hoje, como sempre, temos um convidado muito especial. Ele é pastor da Jocum, uma base aqui em Curitiba. E já já eu vou apresentar para você essa pessoa especial, um grande amigo. Então, como eu estava dizendo, eu estou aqui com o pastor Edmilson Del Santo, para os mais íntimos, né? Pastor Ed, tudo bem, Ed? Obrigado pelo convite. Maravilha, Edmilson Del Santo já é um nome sugestivo, você não tinha como correr, né, de Jesus, né, cara? Não, na minha história toda, a partir do nome não tinha mesmo jeito. Del Santo, olha só, Edmilson seria Edmilson dos Santos, né? Você no português aqui, você é descendente do quê? De alemão, de... Esse Del Santo é italiano. Eu sempre achei que era espanhol, mas quando vai ver a raiz, ele é italiano. É uma variante do italiano. Maravilha. Ed, eu queria compartilhar com o nosso pessoal de casa um pouquinho da sua história, né? Nós sabemos que você tem um trabalho excelente na Jocum aqui em Curitiba, mas pelo que a gente já conhece, você não estava o tempo todo aqui em Curitiba. Conta um pouquinho da sua história. Quem é o pastor Ed? Certo. Eu me converti aproximadamente aos 13 anos de idade. Eu não venho de uma família cristã, pelo contrário, né? Desde o meu nascimento, religiosamente falando, a gente tinha uma vida bastante conturbada. Mas aos 13 anos de idade eu conheci o Evangelho, conheci um grupinho pequeno numa igreja no bairro onde eu morava, aqui em Curitiba. Eu sou natural de Curitiba, né? Uhum. E achei muito interessante, fui conhecendo, me envolvendo com aquele grupo, até chegar o momento onde eu realmente entendi a proposta do Evangelho e entreguei a minha vida a Jesus. Sempre fui muito envolvido com a igreja, tocava, muito envolvido com um grupo de jovens, né? Sempre... as coisas do reino me chamaram muita atenção. Aproximadamente aos 16 anos de idade, eu conheci um grupo. Esse grupo era da Jocum, um grupo que estava passando por nossa cidade, fazendo uma campanha missionária. E eu achei aquele grupo muito bonito, algo muito interessante, o que eles propunham, o que eles faziam, o modo como eles viviam, né? Aquilo me chamou muita atenção. E aí eu comecei devagarinho a me envolver com eles, e foi acabar dentro dessa instituição também, que é Jovens com a Missão, e daí já posso, daqui a pouco, falar um pouco sobre isso. Isso que eu ia te pedir, né? Jocum, para o pessoal que está em casa, o pastor Ed acabou de falar, Jovens com uma Missão. A Jocum, ela foi fundada em 1960 pelo Loren Cunningham, e a gente vai falar um pouquinho do Loren no segundo bloco, que eu tenho uma surpresa para você que está aí, que a Jocum está trazendo aqui para Curitiba. Mas, assim, como foi o seu envolvimento assim, mais próximo com a Jocum? Você foi convidado, você fez o seminário, como é que foi essa coisa aí, Ed? Então, nessa época, perto dos meus 16 anos, como eu disse, uma das equipes estiveram passando por Curitiba. Isso me despertou muito interesse, né? E logo após essa equipe indo embora, uma outra equipe veio de Belo Horizonte, a antiga Missão Evangélica Ágape, liderada pelo pastor Marcos, o Cote, como todos conhecem. Uhum. Eles vieram se estabelecer na cidade. Então, logo eles chegaram, eu me envolvi com eles, trabalhei com eles, morei com eles lá, trabalhei como missionário daquela missão por aproximadamente 3 anos. Mas como eu sou natural de Curitiba, vivendo em Curitiba, e eu era um missionário aqui em Curitiba, algo ainda não estava muito legal para mim. Eu precisava ter uma experiência diferente, sair de perto da família, da minha cidade, da minha zona de conforto. Então, nesse tempo, orando e buscando o que fazer como um próximo passo na carreira missionária, eu entendi de ir fazer a ITED, que é a Escola de Treinamento e Discipulado, a escola introdutória da Jocum, no Rio de Janeiro. E aí fui para o Rio de Janeiro com meus 19 anos, me apaixonei por aquela cidade, trabalhei com a Jocum lá no Rio de Janeiro por aproximadamente 6 anos. Olha só. Foi um tempo muito precioso. Lá eu conheci minha esposa, lá eu me casei. E
foi muito bom toda a experiência que eu pude viver lá no Rio de Janeiro. Passado algum tempo, por algumas razões mais particulares, a gente entendeu de retornar para Curitiba. E, na minha cabeça, eu viria para Curitiba, ficaria talvez 2, 3 anos, e depois iria para muito mais longe. Esse era o desenho que a gente tinha, a ideia que a gente tinha em termos de carreira missionária. Mas aconteceu que eu fui me envolvendo com a base que, né, a gente tinha da Jocum aqui em Curitiba, e já se passaram 20 anos e eu ainda estou por aqui. Legal, porque na cabeça do missionário, ser um missionário na terra natal e não sair para outro lugar é um pouco esquisito, como você falou, né? Aí quando chegou no Rio, a coisa parece que deu um sentido, né? De missão mesmo. Eu, garotinho de Curitiba, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, me apaixonei por aquele lugar. Era um campo vasto demais, com todo tipo de oportunidade ministerial. E foi assim para mim mesmo, né? No meu retorno para Curitiba, eu tive algumas crises, porque eu realmente me sentia um missionário de Araque. Porque como você é um missionário na sua cidade, perto de mamãe, de papai, perto de tudo que você viveu, né? Eu tive que lidar de forma importante com isso, até que Deus foi muito claro comigo, na minha identidade, no meu chamado. Então, hoje eu, muito embora seja um missionário, seja um pastor, na minha cidade isso está bastante resolvido para mim. Mas eu vivi alguns momentos de crise quanto a isso, porque todo missionário que se preze tem que estar além mar, tem que falar uma outra língua, tem que ter uma contracultura, e eu não experimentei morar num outro país, numa outra nação nesse sentido, né? Mas hoje isso está bastante resolvido. Isso está bem resolvido. Uma coisa que é muito legal, Ed, que eu sei no teu trabalho, é que Deus te chamou. Eu gosto muito da fala, quando a palavra de Deus fala que Deus chamou uns para isso, outros para aquilo, outros para aquilo outro. E é muito legal quando Deus chama as pessoas e dá uma missão específica. No teu caso, eu até queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque tem aqueles que vão, mas tem aqueles que preparam os que vão, né? E o teu chamado, então, ele se envolveu nessa questão, né? De preparar as ferramentas, de preparar os instrumentos, né? De afinar os instrumentos para que eles pudessem ser tocados em outros lugares. É mais ou menos isso? Exatamente, pastor Flávio. Esse é o ponto em questão. Eu estava no Equador, no ano de 2000, numa conferência da América Latina, e foi uma palavra que Deus me deu que fez um divisor de águas na minha carreira missionária, na minha vocação missionária. Para encurtar a história, lá Deus me deu a identidade certa sobre meu chamado. Lá Deus me disse que eu era uma semente. Quando ele me disse que eu era uma semente, em termos de vocação, de trabalho, eu falei, tá, mas explica isso. Deus me fez a seguinte pergunta: quantas sementes tem num fruto? Eu pensei numa laranja, falei, talvez 12, 13, 15, depende da laranja. Ele falou, é verdade. Aí Deus virou para mim e disse assim, mas Ed, quantos frutos tem numa semente? E claro, eu não soube responder. Falei, não sei. Inúmeros. Falei, depende. Se essa semente cair na terra e ela pode produzir uma boa árvore, que vão produzir muitos frutos, que vão gerar outras sementes, que vão produzir outras árvores e que vão produzir outros frutos. E exponencialmente, isso não tem fim. Naquele dia, Deus me falou, Ed, é assim que você é para mim. Você não é o fruto. Você não vai estar lá nas outras nações, você não vai ser um grande pregador, um grande missionário, reconhecido, conhecido. Você é uma semente. Todo o seu trabalho é cair na terra, morrer, mas que desse trabalho possa frutificar, dar outros frutos e outras sementes e outras árvores. Quando eu olho hoje, talvez depois desses 20 anos que eu estou em Curitiba de novo, há cerca de 8 anos mais ou menos liderando a base de Jocum Sem Fronteiras, né, que é uma das unidades que nós temos aqui em Curitiba, e eu vejo meus amigos espalhados pelo mundo, frutificando nas nações, frutificando nas agências missionárias, frutificando nas igrejas por onde eles estão e por onde eles passam.
eu consigo perceber que houve uma participação disso, desse treinamento, dessa vinda deles até nós, e de alguma forma a gente pôde colaborar para que o reino se expanda. Eu tenho amigos espalhados no mundo todo, fazendo trabalhos lindos, que eu até gostaria de estar lá fazendo, mas não é a minha porção, não é a minha parte. Então, eu estou ali, dentro de uma base missionária, ainda que dentro da minha cidade, mas para mim é muito claro o meu papel hoje, e eu estou bastante feliz com isso. Graças a Deus. Eu sei de uma pessoa que passou por vocês, que é um grande amigo seu, que inclusive já veio aqui no nosso programa, que é o Hermínio Manaia. Isso, Naia. Pastor Naia, grande abraço para o Naia. O Naia está na Índia fazendo um trabalho maravilhoso, alcançando milhares de pessoas, e foi uma pessoa que foi treinado por vocês ali, né? Ele e a Ju começaram conosco, eu lembro dele chegando na base, eu lembro de todo o caminho que fizemos juntos, e fazem um trabalho lindo, excelente. Então, eles são um desses frutos. Exatamente. E quando eu começo a olhar esses outros frutos, puxa, glória a Deus. É meio que um trabalho de Barnabé esse, né? Porque a gente não sabe quantos Paulos vão passar pelas nossas mãos, né? E isso é até um consolo para você, pastor, que às vezes não entende, muitas vezes não vê o fruto do trabalho hoje, não vê o fruto daquilo que você está fazendo com as suas ovelhas aí, as pessoas que você está tratando, mas daqui a algum tempo você vai ver que eles vão estar frutificando e vão estar dando muitos frutos. Ed, é muito legal isso, porque traz consciência para a gente de que é como aquela palavra, né, que verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Nós vemos isso em Jesus, nós vemos o Senhor olhando os nossos frutos lá de cima e ficando satisfeito, mas isso também vale para nós, né? Porque quando a gente vê uma questão como essa que nós citamos aí do Naia, que é um dos exemplos, como você falou, isso dá uma alegria, não é? É bastante satisfatório. Não é um trabalho fácil exatamente, porque o trabalho de base é um trabalho escondido. É como a igreja. Todos esses irmãos que passam pela Jucum, que chegam até nós para serem treinados, eles têm uma origem. Essa origem é a igreja local, onde ele se converteu, onde ele foi discipulado, de onde ele foi enviado. Então, é uma parceria. Exatamente. E como você está dizendo, Flávio, é exatamente isso. Né? Os pastores que enviam seus membros hoje para a missão, para a Jucum ou para qualquer outra agência missionária, e que só anos depois a gente vai poder perceber esses frutos, mas isso faz parte do nosso trabalho, isso faz parte da nossa porção. Nós todos somos um time, cada um jogando na sua posição, e o reino de Deus vai avançando. É verdade. Muito legal. A gente vai para um pequeno intervalo e daqui a pouco nós vamos voltar conversando um pouquinho mais com o pastor Ed sobre um evento que vai ter aqui na cidade de Curitiba e que nós queremos convidar todos que estão aqui em Curitiba e região metropolitana e no Paraná, por que não? Você pode vir, será um evento especial. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta e eu vou falar um pouquinho mais sobre esse evento com você. Não sai daí, já a gente volta. Olá, estamos de volta com o programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. Uma alegria poder estar conversando com você e eu estou batendo um papo muito gostoso com o pastor Ed, né? O pastor Edmilson Del Santo, que é o coordenador, o diretor da base aqui da Jocum em Curitiba, ali no Uberaba. Você, pastor, que tem alguém que precisa ser treinado ou tem o desejo missionário, entre em contato conosco. Os contatos deles vão estar aparecendo aí. A gente vai estar falando um pouquinho mais sobre a missão. E eu quero lembrar também, você que está aí na sua casa, você que é de Curitiba e região metropolitana e é pastor ou líder, venha participar dos nossos cafés. O nosso site, informações estão aparecendo aí na sua tela. E eu quero convidar você a participar conosco, pastor. Venha participar dessa comunhão, vai ser muito gostoso ter você no nosso café, na nossa reunião. Ed, falando de café, nós recentemente
Tivemos um café muito gostoso na base da Jocum, a qual você é o diretor lá, coordenador, e você aprontou uma com a gente lá. E é sobre isso que nós queremos falar nesse segundo bloco, que é o Missio Dei. Me fala um pouquinho do Missio Dei. O que é o Missio Dei? Tá certo, pastor Flávio. O Missio Dei é uma conferência missionária. Muito embora na cidade nós temos algumas igrejas que fazem conferências missionárias, até para dentro da sua própria denominação, né? Alguns anos atrás, Deus nos encorajou a começar uma conferência missionária para a cidade de Curitiba. Essa agenda não é uma agenda só interna para Jocum, mas é uma agenda para a cidade. Então, estamos na nossa 5ª edição agora. Ainda estamos pequenos, né? Mas a gente realmente acredita que é algo que Deus tem nos orientado a levantar essa bandeira dentro da igreja de Curitiba, para mobilizar jovens de nossas igrejas para virem, não apenas para Jocum, mas para diversas instituições, onde sim possam ser treinados, claro, os vocacionados para isso, né? Mas eles possam vir, serem treinados e serem enviados para as nações. Então, a gente tem levantado essa bandeira. Uma das formas de fazermos isso foi iniciar essa conferência missionária que nós denominamos como Missio Dei. A missão é de Deus. Legal. Essa conferência, ela foi feita uma mini conferência, querido, você que está nos ouvindo aí, ou nos vendo pela sua televisão, foi feita uma mini conferência com os pastores no nosso café, na nossa reunião. O pastor Ed aprontou uma muito boa com a gente. E eu quero que você veja um pouquinho do que aconteceu com os pastores, e foi uma mini conferência, foi só uma amostra do que vai acontecer de verdade nesses dias que já nós vamos falar para você. Dá uma olhadinha. Trouxe algum medicamento? Eu trouxe Jesus. Água, o pessoal está precisando de remédio, água. Então, como você viu aí, né, nós passamos em diversas situações onde tivemos que pregar e lidar com a situação, né? Uma das coisas que me chamaram muita atenção foi a reprodução daquele, para mim, o mais impactante de todos foi aquela reprodução da Holanda, né? Um país muito promíscuo, onde a questão sexual é muito forte, e a gente teve que evangelizar lá dentro. E, rapaz, para mim foi um constrangimento, eu não sabia o que fazer. Fala um pouquinho disso aí. É verdade. Nessa oportunidade, a gente deu um tira-gosto para os pastores. Né? E o que os pastores participaram, na verdade, foi o que nós chamamos de imersão cultural. A imersão cultural é uma parte dentro da programação dessa conferência missionária. Então, ela acontece aos sábados à tarde. Nessa edição, nós vamos ter 2 grupos passando por essa imersão cultural.
como você observou no vídeo, essa imersão, nós produzimos algumas estações que simulam algumas nações, com as suas peculiaridades, com a língua, com a gastronomia, com os conflitos religiosos. E a ideia é que, então, aqueles que passam por essa imersão possam interagir na situação da língua, na situação da religião, na situação do cenário que se monta ali. Então, como é que você evangeliza alguém no mundo islâmico? Como é que você evangeliza e alcança alguém no contexto de refugiado de guerra? Como é que você evangeliza e alcança alguém no mundo budista? E assim por diante. Então, nós simulamos algumas estações representadas por nações ou por circunstâncias sociais que essas nações vivem. E aí a ideia é que os participantes interajam, o que não é exatamente fácil. A gente observa de fora, a gente fica observando, né, a reação dos participantes, mesmo dos pastores que estiveram conosco nesse último café, e a gente vê que são situações difíceis de lidar, mas que, na realidade, é o que a gente encontra quando está fora, numa outra nação. Verdade. E nós vamos ter que ter um treinamento e uma abordagem importante para alcançar aquelas pessoas. Muito interessante essa palavra que você tocou, é a questão do treinamento, né? Porque eu me vi, eu falo por mim, eu me vi completamente destreinado para isso, né? Teve uma situação, eu não quero desvendar todo o mistério para você que vem, mas é apenas uma forma de aguçar a sua curiosidade, inclusive você, pastor, que está aí, nós estamos fazendo essa imersão cultural aqui em Curitiba, mas você que está em outro estado, eu sei que a E-Paraná, ela tem um alcance muito grande, você que está em outro estado, quer vir com a sua esposa, com seus jovens, o contato da Jocum está aparecendo aí na sua televisão e você pode fazer contato, fazer suas inscrições. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, Ed, foi a questão da alimentação. Porque eu me vi numa situação lá, onde eu entrei na casa de uma família, não me lembro se eram indianos, eu não me lembro exatamente. Bangladesh. Em Bangladesh, exatamente. E eles me ofereceram um monte de coisa para comer estranha, e eu não sabia se comia ou não, se podia comer ou não, se era consagrado ou não. E aí você tem que pensar na Bíblia, né? É uma série de situações onde se nós não tivermos um treinamento, a gente não sabe como lidar. Exatamente. Essa é a ideia da imersão. Nos colocar em situações onde nós não sabemos o que fazer, para que entendamos a necessidade de um treinamento específico para quando vamos para o campo, ou para entender, nós pastores, quando estamos enviando nossos missionários, nossos membros para um país, para uma nação, precisamos entender que sim, precisa de treinamento adequado para diminuir os conflitos lá. Exatamente. Eliminá-los nunca, mas diminuir os conflitos desse missionário, dessa família que está indo lá. E isso, com certeza, vai ajudar na própria eficácia do ministério dessa pessoa lá no campo. Maravilha. Eu queria que você falasse um pouquinho do Missio Dei. Você trouxe, parece que, um material aí. E a gente tem uma visita ilustre nessa edição, né? Então, eu queria que você mostrasse ali o cartaz e falasse um pouquinho sobre a conferência aí. Isso mesmo. Então, o Missio Dei, essa conferência de missões, que o nosso tema desse ano é Em Frente, vai acontecer nos dias 1 a 3 de outubro. Tá logo chegando aí, 1 a 3 de outubro. Essa conferência acontece nas dependências de nossa base, lá no bairro Uberaba, na base de Jocum Sem Fronteiras, e nós já fazemos isso propositalmente. Nós queremos trazer a igreja de Curitiba para dentro da agência missionária, para que eles também possam conviver com os missionários, entender um pouquinho mais do dia a dia ali. Então, por isso nós montamos uma estrutura lá dentro da base para receber os irmãos nesse lugar. O que é de muito importante nessa edição é que nós vamos ter o fundador de Jovens com a Missão, o pastor Loren Cunningham. Ele é alguém com uma experiência de campo ímpar. Talvez que eu possa falar um pouquinho sobre ele, bastante interessante ouvir alguém que já esteve literalmente
em todas as nações. O pastor Loren já esteve em todos os países do planeta. Não há lugar que ele não tenha ido ministrar a palavra de Deus, né? Então, ele é o nosso preletor principal, ele vai estar conosco na quinta e na sexta-feira. E fechando a conferência, nós vamos ter o fundador da Jocum do Brasil, que é o pastor Jim Steyer. Então, nós temos os nossos fundadores sendo os palestrantes nessa conferência, né? Também vamos celebrar os 40 anos de Jocum Brasil, Olha só. que é um marco importante para nós, né? Queremos fazer uma grande festa nesse evento. Nós vamos ter Samuel Moraes, megafone, o Silvio com o megafone e a banda Porta-Voz fazendo a parte da música. No sábado à tarde vamos ter a imersão cultural, que é essa imagem que vocês viram agora há pouco, esse vídeo, e vamos ter alguns workshops durante as tardes também. Então vão ser 3 dias bastante intensos. Mas, novamente, quero chamar a sua atenção. É uma enorme oportunidade para nós aqui em Curitiba, podermos ouvir o pastor Loren. Ele tem hoje 80 anos de idade, então, muita experiência de campo, muita experiência em missões. Vale a pena mesmo vir e ouvir esse irmão. Olha só, eu estou muito empolgado com a conferência, principalmente para ouvir o Loren, porque eu já li livros dele e até queria fazer uma sugestão aqui no ar, né? Se pudesse ter um tempinho da gente perguntar alguma coisa, não sei se é possível, mas se a gente fizesse algumas perguntas que a gente tem curiosidade, né? Dá uma pensada nisso, conversa com ele, a gente de repente fazer um bate-papo com ele, de repente perguntas e respostas. Eu acho que seria muito legal se ele pudesse responder algumas coisas que a gente tem curiosidade. Mas vale a pena poder ouvir, querido, um pastor, né, um homem de Deus com essa vasta experiência. Repete então, Ed, a data é dia 1, 2 e 3, é isso? 1, 2 e 3 de outubro, lá na base da Jocum, no bairro Uberaba. As inscrições, elas são feitas pela internet. Você pode acessar o site www.missiodei.jocum.com. Está aparecendo aí na sua tela. Isso, e ali você tem todas as informações necessárias para fazer a sua inscrição. Importante, a imersão cultural é um programa à parte que você vai ver no site, que também precisa fazer as suas inscrições, porque para a imersão cultural nós temos vagas bastante limitadas. Então, corra, não perca essa oportunidade. Vale a pena sim. Queridos, nós estamos chegando ao final de mais um programa do Núcleo na TV. E o papo, quando é bom, passa super rápido. Pastor Ed, muito obrigado por ter vindo. Nós vamos com certeza estar lá no Missio Dei. Você é meu convidado para mais vezes, né? Hoje falamos bastante do Missio Dei, mas depois nós podemos falar sobre os jovens com uma missão, um pouquinho mais do que é o propósito. Muito obrigado. Deus abençoe você. Muito obrigado, pastor Flávio. Nós é que agradecemos. Grande abraço. Até semana que vem. A gente volta semana que vem com mais um convidado especial. Deus abençoe você, a sua casa. Não perca essa conferência porque ela vai ser fantástica. Tchau, tchau. Até a próxima.